Hello, titia chegou, minha gente! Olha só, eu vou fazer aqui um texto antigo do Vital, mas um texto bem antigo mesmo. Simplesmente esse texto vai completar 9 anos. Ele é do dia 13 de novembro de 2016 e o título é Ninguém Perde, Ninguém Ganha. Vocês já me viram falar desse texto também. Vamos lá. Estamos vendo uma onda de roubos e furtos como nunca antes visto. Estamos vendo pessoas perderem suas casas por motivos naturais ou incêndios. Estamos vendo pessoas perderem suas cultivações, seus automóveis, equipamentos eletroeletrônicos, falindo seus negócios, perdendo dinheiro, sendo assaltadas, pagando contas que não devem, enfim, perdas materiais de toda a ordem. Também vemos pessoas perdendo seus empregos, seus amores. Em contrapartida, vemos também pessoas bem-sucedidas ganhando, por assim dizer, em todos os sentidos. Parece que a sorte lhes sorri todo o tempo. Como um Midas, tudo aquilo que tocam se transforma em ouro. Vemos pessoas nascerem em famílias abastadas e outras em famílias paupérrimas. Alguns têm o privilégio de morar em lugares lindos ou cidades maravilhosas, outros moram em verdadeiros inferninhos. Alguém poderia perguntar, então, se Deus é Pai, Criador de tudo, por que permite essas diferenças? Parece até que não é justo. Só que é aí que está a verdadeira justiça. A justiça divina que jamais falha. O problema é que não entendemos a vida como ela é de fato. Acreditamos que só temos esta existência e tudo termina. Se fosse assim, eu concordaria que tudo é injusto. Sou terapeuta reencarnacionista. Obviamente entendo o mecanismo das encarnações sucessivas e o porquê de cada situação, pois a trajetória da nossa vida continuada, encarnação após encarnação, daria para comparar um trabalho como, por exemplo, na edificação de uma casa. No final de cada jornada, para-se o trabalho e no dia seguinte continua exatamente onde parou no dia anterior. Só que na construção da casa, lembramos tudo aquilo que fizemos ontem e nas reencarnações somos agraciados com o véu do esquecimento. Há uma razão para esse esquecimento. Não vou falar disso agora para não me alongar no texto. O Cristo Jesus nos dizia em seu tempo, abre aspas, a cada um segundo suas obras, fecha aspas. Então só vou receber aquilo que mereço pelos meus esforços, pelo meu trabalho, pelas minhas obras. Não existe sorte, muito menos azar, existe mérito. Mas como não lembramos onde paramos ontem, ou seja, não lembramos nossas vidas passadas, queremos aquilo que nos convém, mesmo sem o merecimento. Também perdemos aquilo que nunca foi nosso. Em determinada existência, peguei aquilo que não me pertencia ou aquilo que não conquistei pelo meu trabalho. Então, é óbvio que devo restituir. Como não faço isso pela minha vontade, pois nem lembro que me adonei de tal coisa, o universo, através de suas leis implacáveis, promove um fato ou uma circunstância que fará com que eu perca aquilo que de fato não era meu. Por isso, ninguém perde aquilo que nunca foi seu, apenas devolve. Trabalhando com vidas passadas, começamos a entender a lógica da vida. É tudo tão perfeito que nenhum ser humano conseguiria passar pela sua consciência. É tudo tão perfeito que nenhum ser humano conseguiria, pela sua consciência, fazer um projeto melhor. A experiência do espírito num mundo de consciência como a Terra não se resume apenas a uma existência. É na sucessão delas que se realiza de fato o aprendizado, errando e acertando. Não há vítimas, não há excluídos, não há privilegiados, não há ninguém que nasceu com o traseiro virado para a lua, não há ninguém abandonado por Deus. Simplesmente não há injustiça. Por isso, quando chegamos ao final de cada existência, ao desencarnar, o espírito, alma, vai para a erraticidade fazer uma recapitulação de sua última passagem pela matéria. Reconhecerá o espírito seus erros e acertos, terá seu tempo de arrependimento, entre aspas, purgatório, e depois a oportunidade de traçar novos planos para uma nova encarnação e novas oportunidades de ajuste de sua caminhada. Irá receber todos os bônus de suas boas obras da vida anterior e também restituirá tudo aquilo que se apoderou sem o mérito de seus esforços. Nada mais justo. Bom domingo. Eu sou Vital Froz e minha missão é o esclarecimento. Interessante que eu olhei aqui agora, gente, esse texto do Vital 2016. 50 curtidas, 14 comentários. E hoje você vê, né? Milhares de curtidas e comentários nos áudios, né, do Vital. Mas vamos lá.
Esse texto aqui do Vital, ele traz com simplicidade a mecânica da vida, né? Então, assim, é claro que quando você está enfrentando um momento, entre aspas, de perda, é muito difícil, né? Mas você vê que aqui ele fala de forma geral, né? Pessoas perdendo cultivações, automóveis, equipamentos eletrônicos, falindo negócios, perdendo dinheiro, sendo assaltadas, roubos, furtos, pessoas perdendo suas casas, perdas materiais de todas as ordens, inclusive empregos, né, relações e tal. Em contrapartida, outros que parecem que nasceram, né, outros que são abastados, que nasceram, né, com o traseiro virado para cima. Seria isso uma escolha de Deus? Aquele peão ali vai sofrer o pão que o lá de baixo amassou. Aquele ali não, vai ter vida de rei. Qual a lógica disso? Quando você traz Deus para a condição humana, né, como muitos fazem, não entendem que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Fazem Deus a sua imagem e semelhança? Pode até ser. Um Deus punitivo, um Deus que escolhe, né? E não é nada disso. Tudo aquilo que a gente experiencia é fruto das nossas ações. Tudo aquilo que a gente colhe é fruto das nossas semeaduras. A grande questão é que muitas vezes a gente está colhendo hoje o que nós semeamos em vidas passadas. Mas isso não é justo, porque eu fiz lá, eu não lembro do que eu fiz. Isso não anula o fato de você ter feito. Mas o véu do esquecimento é uma injustiça. Será que é? Eu já dei aqui alguns exemplos, né? Especialmente no convívio familiar, você conviver, né? Você ter como irmão aquela pessoa que você matou numa vida passada ou que te matou numa vida passada. Como é que vocês vão desenvolver amor e perdão sabendo desta informação? Então, a vida, eu sempre falo, né? Na contabilidade do universo não existe erro. É perfeito. Então, as leis divinas são perfeitas. Ao mesmo tempo, né, que existem essas pessoas sofrendo, existem pessoas bem-sucedidas, tudo aquilo que elas, né, projetam se desenvolve com sucesso, são felizes em todas as áreas, ou em boa parte das suas áreas, né, de vida. Por quê? Sorte, azar, isso não existe. Existe mérito. Existe mérito. É tão simples entender isso. Tem gente que gosta, né, de jogar, inclusive, na conta de Deus. Mas Deus, imagina, como é que Deus permite uma coisa dessa? Não, eu não acredito em Deus. Se Deus existisse, não existiria injustiça no mundo. A gente entende como injustiça porque a gente não tem o entendimento da vida como um todo. E digo mais, se você não tiver o entendimento do aspecto espiritual, danou-se. De novo, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, estou falando de leis universais. Lei do retorno, lei do equilíbrio, lei de causa e efeito, lei da atração. É disso que eu estou falando. Então, se lá atrás eu me apossei de algo que não me pertencia, obviamente, o universo vai movimentar as peças necessárias para que eu reequilibre esta situação. Se em algum momento alguém me tirou algo da mesma forma, surrupiou algo de mim, esse mesmo universo vai movimentar as peças para que eu seja ressarcido. Se eu não conquistei pelo trabalho, né, pelo esforço, certamente eu vou arcar com este ônus. A cada um segundo suas obras. Pá e bola. Pá e bola. Não tem nem o que discutir. É como ele deu um exemplo aqui bem didático da questão da casa, né? Então você está construindo uma casa, terminou o trabalho, você, né?
se retira, no dia seguinte você volta e retoma aquele trabalho exatamente de onde parou. As reencarnações funcionam da mesma forma. O que você fez da sua vida, então parou ali. Desencarnou, quando você volta, você vai continuar lidando com aquela situação, com aquelas questões. O que ficou mal resolvido vai precisar ser solucionado. Obviamente, entendo o mecanismo das encarnações sucessivas. Ele é terapeuta reencarnacionista, né, Vital? Pois a trajetória de nossa vida continuada, encarnação após encarnação, daria para comparar... Ah, não, é o trabalho de casa. Era outra coisa que eu ia buscar. Trabalhando com vidas passadas, começamos a entender a lógica da vida. Tudo é tão perfeito que nenhum ser humano conseguiria, pela sua consciência, fazer um projeto melhor. A experiência do espírito no mundo de consciência como a Terra não se resume apenas a uma existência. É na sucessão delas que se realiza de fato o aprendizado. Errando e acertando, não há vítimas, não há excluídos, não há privilegiados, não há ninguém que nasceu com o traseiro virado para a lua, não há ninguém abandonado por Deus. Simplesmente não há injustiça. Né? Tem textos dele que fala disso. Não existe vítima, não existe algoz. Existe exatamente este reequilíbrio que muitas vezes é necessário, indispensável, para que a gente possa, né, percorrer essa trajetória evolutiva. Então, se numa vida passada eu roubei, na outra eu serei roubado. Se numa vida passada eu matei, na outra provavelmente eu vou experienciar, né, a pessoa vai experienciar na condição de vítima, entre aspas. Mas, na verdade, é um reequilíbrio, para que aquilo seja assimilado pela consciência, né, dentro das leis divinas. Por isso, ao final de cada existência, ao desencarnar, o espírito vai para a erraticidade fazer uma recapitulação de sua última passagem. E é aí que ela reconhece erros e acertos. E é aí que ela escreve o seu novo plano de alma, inclusive, onde ela avisa, muitas vezes, essas perdas. Eu preciso ressarcir este débito. Então, ela escreve aquilo. Até porque ela tem consciência que ela só vai evoluir se ela ressarcir aquilo. Então, quando a gente realmente expande, né? Começa a subir, a expandir, a entender a vida além da matéria. Não dá para entender a vida só pelo lado material. Não dá para entender o que está acontecendo no mundo só pelo lado físico material. Você enlouquece e acredita que o mundo está completamente perdido. Não dá. Quer expandir? Busque informações, estudos, conhecimento, né? No espiritual. É o equilíbrio dessas duas... me fugiu a palavra. É no equilíbrio entre o físico e o espiritual que a gente consegue transitar. Então, quando eu olho para a minha vida, né, e me deparo com o que está acontecendo, se eu atravesso um momento de perdas e não há uma explicação aqui, pode ter certeza que há uma explicação em alguma outra existência. Se eu entendo que aquilo faz parte de um equilíbrio para o meu espírito, eu aceito e solto, pode ter certeza que o aprendizado não é atingido, foi assimilado e muito provavelmente eu não precise mais desse tipo de lição. É aí que as coisas começam, né, a fluir. Agora, quando eu resisto, não aceito porque isso é injusto, porque está tudo errado, porque provavelmente a lição vai se repetir novamente. Ninguém perde o que não tem, o que não possui. O que a gente possui de fato? É uma pergunta aí para se pensar. Quando a gente pensa, né, na lei do retorno, o quanto ela se acelerou, a gente percebe também que
esses ajustes e equilíbrios estão cada vez mais velozes. Os frutos da minha colheita, os frutos da minha semeadura, perdão, eu vou colher o quanto antes. Então, se hoje eu prejudico alguém, não vai tardar muito para que eu precise ressarcir esse débito. Posso não ressarcir exatamente para a mesma pessoa, mas a vida vai colocar no meu caminho alguém a quem eu terei condições de ressarcir. E aquilo que é meu, por mérito, chegará às minhas mãos. Então a gente não tem com o que, de fato, se preocupar. Mesmo quando envolve, né, muitas vezes aí situações complexas, como por exemplo, né, ele citou até lá no começo, pessoas perdendo suas casas por motivos naturais, incêndios, enfim. Nada escapa, né, a este entendimento da justiça divina. Não é um castigo. Embora seja muito complexo lidar com isso, aceitar isso, mas realmente, vou repetir aqui, expandir o seu entendimento e observar o mundo, a vida, as situações, as relações, considerando o aspecto espiritual, ajuda a entender e aceitar muitas coisas. A gente também não pode esquecer que nós já transitamos, né, tanto por famílias paupérrimas quanto por famílias abastadas, porque a gente também precisava desses entendimentos, desses aprendizados, porque tudo vem para que a gente o quê? Trabalhe para o equilíbrio. É o caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É o caminho do meio. E é por esse caminho que a gente trilha a nossa jornada rumo, né, à nossa melhoria, rumo à nossa ascensão. Então que a gente possa, de fato, alimentar no coração, na alma da gente, o entendimento de que realmente não acontece nada ao acaso, de que não há erros na justiça, né? Não há erros na contabilidade universal. A matemática das leis universais é a mais perfeita que existe. E sempre que a gente puder, sempre que a gente tiver a oportunidade de ressarcir algo, e quando a gente se der conta de que, de alguma forma, entre aspas, a gente perdeu algo, que a gente se lembre que ali pode estar exatamente um dos pontos, uma das ações ou uma das situações mais importantes da nossa vida, que nós viemos aqui exatamente para realizar, ressarcindo alguém, seja, né, pela perda de algo, seja até mesmo por um golpe, né, que nos deram, né, a gente vê acontecer muito, né, inclusive entre famílias, entre sócios, um que passa a perna no outro, e na realidade pode ser que numa vida passada ali aconteceu exatamente o oposto. É tudo muito, realmente muito, muito perfeito. E eu sempre digo que uma mente 3D como a nossa, né, limitada pelos véus do esquecimento, tem grande dificuldade de entender a dinâmica espiritual. Mas é preciso realizar essa ação, esse esforço, porque isso realmente, além de trazer o entendimento, acaba trazendo um conforto no sentido espiritual, no sentido mental, no sentido emocional. Eu já conversei com pessoas que foram, entre aspas, vítimas de golpes, e elas falam, né, elas têm esse entendimento, elas falam que tem meu carnê. Né? Se eu devia algo a alguém, ou até mesmo a essa pessoa que me prejudicou, eu entrego, agradeço e deixo ir. O que eu tinha para acertar, eu acertei. E você percebe nessas palavras que não é da boca para fora.
E aí que você, né, observa o quanto a vida da pessoa passa a se modificar e a melhorar pela aceitação. Pela aceitação. O Vital já falou várias vezes que o que nos leva ao sofrimento é a resistência. Então, a gente realmente precisa trabalhar a tal aceitação. De que tudo é como tem que ser, que tudo foi como deveria ser. E que a gente trabalhe sempre para expandir, melhorar, crescer, evoluir, já que é isso que a gente está fazendo aqui. Tá bom, minha gente? Então fica aí, né, essa leitura do texto do Vital, Ninguém Perde, Ninguém Ganha, do dia 13 de novembro de 2016. A gente se vê no próximo conteúdo. Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês, um grande abraço para você, Vital. A gente se vê no próximo conteúdo. Até lá.